Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou fazer meditações sobre a leitura que fiz da circuncisão e a escolha do nome Jesus, da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Eu agora vou optar por fazer a leitura na totalidade e para que os vídeos não fiquem muito longos, vou fazer as meditações à parte do que aprendi com a leitura de mais estes momentos da vida de São José, que me ensina tanto. Então, há aqui a circuncisão de Jesus. Conforme naquele tempo se previa, Jesus nasceu numa família que prezava as tradições daquela altura. E era a tradição a circuncisão dos meninos. Assim mandava a lei. Como hoje em dia os católicos precisam batizar os seus filhos. Já não é a circuncisão que é necessária. A religião católica não é judaica. Enganam-se aqueles que acham que a religião é judaica cristã. Nós somos cristãos católicos. E como cristãos católicos, nós temos uma nova lei, feita por Jesus Cristo. E a circuncisão já não é mais necessária, pois já não somos judeus. Somos cristãos, católicos. E por isso, o que manda a Santa Igreja aqui, e como Jesus mandou também, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou aos apóstolos fazerem o batismo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. E os pais aqui são convidados a batizarem seus filhos com a mesma pressa que José e Maria também tiveram, para cumprir a lei espiritual, a lei religiosa, à qual pertenciam e com a qual conviviam naquele tempo, antes que Jesus viesse falar do Evangelho, da Boa Nova. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é narrada esta contenda, esta preocupação que alguns judeus convertidos queriam que as pessoas continuassem a se fazer a circuncisão. E os apóstolos todos se reuniram, com Paulo também, com São Paulo. E se forem ler este capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, vão perceber que o cristianismo não tem nada de judaísmo. Que o cristianismo é agora uma nova oportunidade, não só para os judeus convertidos, mas também para todo o mundo. Antes Deus falava com o povo e escolheu um povo para que dele nascesse o Messias, nascesse Jesus, e assim cumprisse as profecias. Mas a partir do nascimento de Jesus, a religião já não era a pertença de um povo. A religião era de quem tinha fé e fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus mandou. E por isso que é preciso nós, católicos, distinguir bem esse ponto que Jesus Cristo veio trazer. Efetivamente, a nova religião, cristianismo. E que a partir daí estamos aqui. Já não é preciso a circuncisão. Já não é preciso outros pontos que a lei de Moisés dizia. Porque a partir dos apóstolos, eles já tiveram o Filho de Deus, Deus feito homem com eles. Por isso não era mais necessário a antiga lei. Aliás, essa antiga aliança foi completamente substituída pela nova aliança que Jesus fez na cruz, no Calvário. E por isso o véu do templo se rasgou. Porque a partir dali
já não era em Jerusalém que iria continuar os sacrifícios. A partir dali, o sacrifício estava ali, no Calvário, que seria perpetuar cada vez que se celebrasse a Santa Missa, o santo sacrifício da missa. Por isso que nós devemos aprender aqui com São José e Maria. E eles também, aos poucos, também irão compreender com Jesus Cristo, o Verbo encarnado, esta nova aliança de Deus. Porque em Jesus está o cumprimento do que Deus prometeu desde Abraão, até Moisés, da descendência de Davi, conforme Isaías ditou, nasce Jesus. Cumpriu-se. Agora, a partir de agora, todos têm que estar alertas para o que Jesus vem dizer, porque Jesus é Deus feito homem, é o cumprimento da promessa, é o Messias. E nessa circuncisão, Jesus verteu o seu primeiro sangue, o sangue redentor que São José e Maria Santíssima guardaram como lembrança. E Jesus, desta primeira dor, deste primeiro sangue, ele ofereceu logo a Deus. Mas antes que isso acontecesse, o sacerdote perguntou qual seria o nome que seria dado. E José e Maria em uníssono falaram Jesus. Jesus. E naquele tempo, naquele momento em que aquele nome foi pronunciado, os anjos celestes se inclinaram reverentemente e o adoraram. E o mundo todo se alegrou e o adorou, nas pessoas de Maria e José. E também do sacerdote, porque este nome tem muita força. E até mesmo o inferno tremeu frente a este poder, mas ele não sabia, ainda não tinha sido dado a informação de onde estava Jesus, o Messias, aquele que o povo hebreu esperava. E é muito importante que Jesus, desde esse momento em que ele ofereceu o seu sangue precioso derramado naquele momento, ele logo ofereceu a seu Pai para a redenção dos pecados da humanidade. Jesus tinha desde a sua tenridade, desde o seu nascimento, a noção de quem era e por que tinha vindo a este mundo. Ele sabia que não podia jogar fora nada da sua dor, do seu sofrimento, do seu sangue, desde o seu nascimento. Até mesmo antes do seu nascimento, porque Jesus já existia antes do tempo do seu nascimento. Já no ventre da sua mãe, já manifestava um pouco da sua sabedoria com a sua mãe, porque ele sabia ao que vinha, porque ele era Deus, porque ele é Deus, Jesus é Deus. E por isso os infernos tremeram diante deste nome, Jesus. Isto é muito forte. E eu sinto que cada vez mais nós, católicos, precisamos aprender mais sobre a religião católica para perceber que este mistério da encarnação foi realmente o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. E no Natal que se passou, eu senti que foi uma oportunidade para algumas pessoas fazerem os seus ultrajes, porque o Natal ofende o mal. Festejar o Natal é lembrar ao diabo que Jesus, Deus feito homem, se encarnou.
E por isso, durante o Natal, vemos tantas formas de desviar a atenção dos católicos para mentiras, para meias verdades, para conceitos que vão contra o catolicismo. Eu, durante este Natal, vi muitas pessoas, um certo número delas, a postar vídeos, a tirar de Jesus o que ele é: homem e Deus. Deus feito homem. É algo que o mal não consegue conceber. E neste momento em que foi pronunciado aqui na história o nome de Jesus, o inferno tremeu. E hoje em dia ainda treme. E por isso, quantos vídeos e quantas pessoas se arrogam no direito de usarem este momento do Natal para menosprezarem esta data, para dizerem que esta data não foi dia 25 de dezembro e que, na verdade, isto foi uma ocupação de uma data, de uma celebração pagã. Eu posso deixar aqui, na descrição deste vídeo, alguns links dos vários vídeos de pessoas, historiadores. Não são pessoas curiosas, não são pessoas que vêm e se arrogam-se com teorias e não dão as fontes. Essas pessoas têm as fontes, mostram e dizem o que é a verdade. São pessoas que são historiadores que mostram onde foram buscar. Não são pessoas que se baseiam em fábulas, em contos. Nós estamos num tempo em que há muitas pessoas que querem contar histórias, como a história do Papai Noel, como a história dos duendes, como a história disto e daquilo. Onde ver, a televisão ficou povoada de todas essas invocações pagãs. Eu não me lembro de ter visto em parte alguma da televisão. Também não vejo muito televisão, já deixei de ver, só vejo alguns programas. Mas nunca vi em nenhum comercial o Menino Jesus, nem nenhum programa. Mas houve tempo, alguns anos atrás, que ainda se tinha o presépio. E o pior é que em algumas partes do país, em algumas escolas, já está-se a proibir de se colocar o presépio para não ofender as outras religiões. Meu Deus! E as outras religiões, elas também se compadecem de nós? Também deixam de viver as suas festas para não nos ofender? Quando vamos às terras deles, dessas pessoas, eles também se compadecem para não nos ofender? Respeito à nossa fé. Sejamos católicos. Portugal é um país católico, forjado no catolicismo, forjado nas 5 chagas de Cristo. O nome de Jesus desenhou a história de Portugal e a história do mundo. E o inferno treme cada vez que se lembra, cada vez que se comemora o dia em que nasceu Jesus. E neste momento em que Jesus verte seu primeiro sangue na circuncisão, ele tem o nome de Jesus, da mesma forma como quando nós batizamos os nossos filhos, nós damos o nome, este nome que vai estar na nossa vida. E por isso, antigamente o nome tinha sempre um significado. E os pais sempre escolhiam nomes bíblicos, nomes católicos. José, Joaquim, Maria, Gabriel, Rafael. Por que esses nomes? Porque o nome traz consigo também, para além do anjo da guarda, que já nos é concedido, também o santo, com o mesmo nome que temos. Minha mãe deu-me o nome a mim de Rosária de Fátima. E não é coincidência que eu ame tanto o Rosário e ame tanto Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora é a minha padroeira, é a minha madrinha de batismo, porque foi a ela que minha mãe me ofereceu, me consagrou no dia do meu batismo.
Por isso o batismo é tão importante para as crianças, para os adultos. Precisamos levar bem a sério o nome que damos aos nossos filhos. E eu agora vou encerrar esta reflexão, esta meditação que já está um bocado longa, e depois vou fazer outra meditação acerca do restante do vídeo, acerca da circuncisão de Jesus e do nome que lhe foi dado. E fico por aqui com esta reflexão, com esta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.